aí, pessoal? Notícia importante no Risaterra. O RZTR11. O fundo acabou de anunciar um ganho de capital bem relevante. E para a gente entender o que isso significa de verdade, vamos mergulhar no último relatório deles, o de agosto de 2025, e ver o impacto disso nos rendimentos e no que esperar para o futuro. Então, nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o essencial sobre o Risaterrax. Depois, a gente olha para os rendimentos e para o preço da cota. Na sequência, vamos entender o fluxo de caixa mensal. Aí, a gente entra de cabeça no portfólio e, para fechar, um resumo com a palavra do gestor. Beleza, então. Para começar, vamos entender o básico. Qual é a do Risaterrax? Como é que ele funciona? Olha, o objetivo do fundo é bem claro, sem mistério: ganhar dinheiro com terras agrícolas. E como ele faz isso? Basicamente de 3 formas: arrendando, comprando e vendendo fazendas. E não é qualquer fazenda, tá? São propriedades em regiões já consolidadas na produção de grãos e fibras aqui no Brasil. É um investimento com visão de longo prazo, sem dúvida. E só para deixar tudo bem alinhado, viu? Toda a informação que a gente vai ver aqui foi tirada direto da fonte lá do relatório gerencial que a própria gestora soltou agora, referente a agosto de 2025. Chegou a hora boa, a parte que todo mundo quer saber. Vamos falar de números. E aí, como é que foi o desempenho do fundo nesse último mês? Em agosto, o fundo distribuiu R$ 1 por cota. Certinho, R$ 1. É um número redondo que já dá uma pista da consistência que o fundo costuma ter, e a gente vai ver isso melhor no histórico. Pois é, olha só o histórico. A gente vê uma estabilidade bem legal. Claro, tem umas variações, teve um pico de 1,5 em maio e uns valores um pouco mais baixos, tipo os 90 centavos lá no ano passado. Esse R$ 1 de agora se encaixa perfeitamente nessa média, mostrando aquela previsibilidade que o investidor gosta, né? Antes da gente falar do número do RZTR11, vale uma pausa rápida para lembrar o que é o Dividend Yield, o famoso DY. Pensa nele como um termômetro. Ele mede o quanto aquele dividendo que você recebe representa em porcentagem do preço que você pagou pela cota. É uma forma super importante de medir o retorno que vem só dos proventos. Então, no caso do RZTR11 em agosto, aquele R$ 1 por cota deu um dividend yield de 1,09% no mês. E se a gente projetar isso para o ano todo, o retorno anualizado fica em impressionantes 13,88%. É um patamar bem interessante, convenhamos. Agora, olha que interessante essa comparação. A gente tem 2 números aqui. O primeiro é a cota de mercado, 91,19. É o preço que o pessoal está pagando por ela lá na bolsa, no dia a dia. O segundo é a cota patrimonial, 96,29. Esse é o valor justo, digamos assim, o valor teórico, se o fundo vendesse todos os seus ativos hoje pelo preço que eles valem no papel. E a divisão de um pelo outro nos dá o famoso P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial, que ficou em 0,96. E o que isso quer dizer na prática? Bom, sempre que esse número está abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado com desconto na bolsa. É como se você tivesse a chance de comprar R$ 1 de ativos do fundo pagando só 96 centavos. É uma métrica que muita gente olha para buscar oportunidades. Beleza, agora vamos fazer o papel de detetive e seguir o dinheiro. De onde veio a grana do fundo em agosto e para onde ela foi? Olhando aqui o demonstrativo, fica bem claro qual é o motor do fundo, né? A receita imobiliária, que vem dos arrendamentos, trouxe mais de 20 milhões de reais. Aí você soma uma receita financeira e tira as despesas, e o resultado final do fundo no mês foi de 19,4 milhões. E aqui tem um detalhe super importante. Se a gente pegar aquele resultado total e dividir pelo número de cotas, vamos ver que o fundo, na verdade, gerou R$ 1,03 por cota. Só que ele distribuiu só R$ 1. E aqueles 3 centavos que sobraram? Eles não somem, claro. Eles ficam no caixa do fundo como uma espécie de reserva. É uma prática bem prudente da gestão. Tá, mas como é que o fundo consegue esses resultados? O que tem dentro da carteira dele? Vamos dar uma espiada agora para entender a estratégia? A carteira é bem focada, viu? Quase tudo está dividido em 2 estratégias principais. 47% é o chamado Buy to Lease, que é o simples ato de comprar terra para alugar. Os outros 44% são de Sale and Leaseback. Nessa modalidade, o fundo compra a terra de um produtor e já aluga de volta para ele mesmo. Isso é ótimo para o produtor, que faz caixa, e para o fundo, que garante um inquilino e uma renda. Juntas, essas 2 estratégias são mais de 90% do portfólio, foco total em gerar renda de aluguel.
E aqui está um ponto que diferencia muito a RZR11 de outros fundos. Ele é um fundo de tijolo no sentido mais puro da palavra. O portfólio dele tem 23 fazendas, propriedades rurais de verdade. Ele não fica investindo em papel como CRAs, que são títulos de dívida do agro, e nem em cotas de outros fundos. É terra, pura e simplesmente. E um detalhe, a maioria dos contratos de aluguel é corrigida pela inflação, pelo IPCA, o que protege o rendimento. Essa estratégia de ser o dono da terra de fato cria uma baita proteção para o fundo. Pensa bem, se um arrendatário não pagar, o fundo não precisa entrar com um processo complicado para cobrar uma dívida. Ele é o dono, ele simplesmente pode retomar o imóvel. E como ele geralmente compra essas terras com um bom deságio, ele ainda pode vender no mercado e ter lucro. Isso diminui muito o risco de calote. E para provar que essa estrutura funciona, o relatório de agosto veio limpinho, nenhuma menção a qualquer problema de inadimplência na carteira, tudo em dia. Bom, para a gente ir fechando, vamos amarrar os pontos principais e ouvir o que a própria gestora do fundo destacou no relatório. Fazendo um balanço do mês, então, do lado positivo, sem dúvida, a venda da Fazenda Clarão da Lua com esse ganho de capital espetacular, a distribuição de rendimentos também super consistente e as estratégias para mitigar riscos são bem robustas. Como ponto de atenção, a cota ainda está negociando com aquele deságio que a gente comentou, com P sobre o VP abaixo de 1, e o valor patrimonial da cota teve uma quedinha no mês, saindo de 96,61 para 96,13. É uma variação pequena, resultado da marcação a mercado dos ativos. E para fechar com chave de ouro, a grande notícia do mês, nas palavras da própria gestora. Eles venderam a Fazenda Clarão da Lua e o resultado foi um lucro, um ganho de capital de quase 41 milhões de reais. Isso, pessoal, dá R$ 2,17 por cota. É um valor realmente muito, muito expressivo. Isso, claro, deixa uma grande pergunta no ar, né? O que a gestão vai fazer com esses R$ 2,17 por cota que entraram no caixa? Será que eles vão distribuir isso como um dividendo extra gordo nos próximos meses? Ou será que vão usar essa grana para comprar novas fazendas e crescer ainda mais? É algo que, com certeza, todo mundo vai ficar de olho nos próximos relatórios.